e quente e descobriu mecanismos que, como eu falei, ele pode durar vários bilhões de anos, porque ele não vai ter mais reações nucleares, mas ele vai estar tão quente que ele vai levar bilhões de anos pra esfriar. Ô, Léo, um cara que você estudou bastante, não por bons motivos, mas por conhecer história, o Hitler. Ele era de direita, não era? E tem um caso bem conhecido que o Hitler não morreu no negócio. Nossa senhora. A gente pode falar, o Hitler era de direita ou de esquerda? Cara, tinha alguns canais, você vê como no geral, o brasileiro ele consome produto de baixa qualidade. E por que eu posso falar isso? Quer ver uma coisa que aconteceu no Brasil? Eu não vi uma notícia, não veio ninguém falando. Aconteceu agora em março. Março ou abril? Já nem lembro. Acho que foi em março, se eu não me engano. Um canal que eu assistia, um dos que eu mais assistia. Eu tenho lá na minha TV os meus canais favoritos. Eu tenho 4, 5 canais favoritos, que eu geralmente passo entre eles. NetGeo? NetGeo. E o NetGeo, você sabe que saiu do Brasil, né? Saiu? Então, ninguém sabe. Não tem mais O pessoal parou de Então, ver. porque as pessoas assistem coisas de baixa qualidade. Fica só nos streamings, né? Então o NetGeo saiu do... Não tem mais NetGeo no Brasil. Não tem National Geographic mais no Brasil. Ninguém nem se importou de fazer uma matéria sobre isso. E eu gostava das coisas da Foi muito bom. Do nada as cruzadas, né? Só que eu assistia, por exemplo, muito também o History. Pô, o History virou um canal... Cara, mas o History tá um canal de muita mentira. Os caras mentem demais. A quantidade de documentários mentirosos... Eu vi um outro dia sobre Jesus, que o cara falava Jesus era um revolucionário. Jesus, ele pregava a justiça social. Eu quero que você me ache na Bíblia o termo justiça social. Não tem em lugar nenhum. Me procura lá e acha. Aliás, pelo contrário, porque as pessoas que esperavam Jesus é o Messias, né? E o cristão acredita que o judeu interpretou a Bíblia errada. Porque os judeus acreditavam, muitos judeus acreditavam, que o Jesus realmente ia ser um revolucionário. Ele ia ser um cara... Não, um cara que ia chegar e ia lutar contra Roma. Ia botar o povo prometido no poder. Ia acabar, ele ia matar os inimigos dos judeus. Era isso que se acreditava de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi o contrário disso. A ponto, inclusive, de, em certo momento, deixar chateado o seu próprio primo João Batista. Porque João Batista também esperava isso. Que Jesus fosse o revolucionário, que ia matar os inimigos. E Jesus foi o contrário disso. Foi o cara que veio pregar o amor e a salvação não neste reino, no outro, no reino dele. Aí um idiota no History, aliás, o History já contratou tanto idiota. Tem uns 2 brasileiros aqui que são completos. Um é um psicopata. O cara é literalmente um psicopata. Sério? É um cara de história aí que o cara é tão psicopata, esse cara, que quando ele vai em podcast... ele participa bastante. Não bastante, mas de vez em quando ele já apareceu. A filha, ele fica olhando o celular, porque a filha dele fica ouvindo e falando pra ele, olha o que você tá falando, olha o que você... Ele é tipo controlado. Sério? Sério, pela filha. Porque o cara é um doido, o cara é um completo doido, o cara é completamente maluco. Tá? Esse cara já foi contratado pelo History e teve um idiota aí, chifrudo também, que é um chifrudo famoso que também já foi contratado. O cara é famoso pelos chifres e só fala besteira, né? É um cara que falou que o símbolo do fascismo, você, por exemplo, você é casado. Sim. Tem filho. Tenho. Então você é um pai você tem uma filha, você é um pai de família. Isso. Você se considera um cidadão de bem? Com certeza. De acordo com esse cara, você é o símbolo do fascismo. Olha, o patriarcado. Você é casado? Você é um bom marido. Você é um bom pai. Você é cristão. Piorou. Pronto. Você é o símbolo do fascismo. Como é que um canal me contrata um idiota que fala uma besteira dessa? Por isso que tá saindo... Ela que tá saindo do Brasil? Não, quem saiu foi o NetGeo. National Geographic. O History não. Mas o History, pô, é só alienígena. Virou... Tem um carinha do cabelinho levantadinho ali. Ele até aparece no filme do Parece mesmo. Do The Rock. O filme do Natal lá. Ele tá lá no filme. Pô, esse cara é completamente... Vai ganhar dinheiro, né? Eu nem acho que ele acredita em tudo nisso, mas tá ganhando dinheiro. Mas esses canais aí são bem legais, viu, Léo? Eu gosto muito de ver, eu não entendo nada de galáxia. Mas eu fico vendo lá e tal, buraco negro. Esse programa é bom. Esse é muito bom. Tem um que até não sei se é no Prime. Que é How the Universe Works, né? Nossa, eu não consigo entender nada. Eu fico lá vendo a Anã Branca, fico É vendo
o buraco negro, eu não consigo entender o buraco negro. O CERN, que tem lá a deusa da destruição na frente lá, ela pode fazer um buraco negro, Léo? Isso é previsto pela relatividade. Em tese, mini buracos negros eles podem aparecer, em tese, espontaneamente pelo universo todo. Entendeu? Então, mesmo que ele possa produzir, ele não vai ter massa crítica para destruir o planeta, como as pessoas Ela não estão falando. pode engolir, não? Não vai Eles acontecer. falam que faz parte do apocalipse também, Não. os CERNs que tem por aí. Não, isso pode ficar Como tranquilo. funciona isso daí? Isso que não vai acontecer. Não, então, você tem... Eita, nós. Perdão. Você tem o que fica... É na Suíça, né? Que é o... Que é o que tem a deusa mesmo, lá da destruição? Não. Eu esqueci o nome agora, meu Deus. Como é que... Ele é um acrônimo, eu esqueci o nome agora, o que fica lá. Tudo bem. O que eles... o que esses aceleradores de partículas, por exemplo, que eles falam que podem criar buracos negros, o que eles fazem? Sim. Achou aí? Nossa, estou vendo aqui. Tá. Que é o maior que tem no mundo, né? É, na França, é o de Genebra? Isso! O LHC? LHC, boa. pô, Isso. Esse, exatamente. O que eles fazem? A matéria é uma coisa meio estranha, né? De a gente entender. O que a gente considerava como bloco básico e elementar, ele não é tão básico e nem tão elementar assim, que no caso é o átomo, né? Então o átomo ele é composto de diversas estruturas. E tem coisas curiosas que como o átomo ele tem uma massa. Cada átomo, o hidrogênio tem uma massa, o hélio tem outra massa, né? Tem até o padrãozinho, o hidrogênio é 1, o hélio 2 e tal. E aí o que acontece? Quando você, então imagina que um átomo seja um conjunto de blocos de Lego. Então quando eu pego cada um desses bloquinhos e eu somo a massa deles, em tese eu deveria ter a massa do átomo. Então vamos supor que eu tenho um átomo, sei lá, o mais simples que seja, de hidrogênio. Eu tenho prótons, eu tenho elétron, tem um elétron, né? Tem um próton, eu tenho um elétron, não tem nem nêutrons, eu tenho quarks, eu tenho muons, eu tenho vários bloquinhos que constroem esses átomos. Aí o que acontece? Quando esse átomo tem uma massa. Quando eu vou pegando esses bloquinhos e separando ele nas partes mais elementares, eu não acho essa massa. Eu acho partícula sem massa, muitas vezes. Tá? Então tem alguma coisa que dá massa, por exemplo, pro átomo, que a gente até então não sabia o que era. Que depois a gente foi buscar o bóson de Higgs. Com o bóson de Higgs a gente descobriu o campo de Higgs. Do campo de Higgs a gente descobriu que existe um campo no universo que pode, inclusive, emitir massa, entre aspas, a partir do nada. Não é do nada. Claro que se tem um campo, tem uma energia associada ao campo. Mas ele pode emitir massa, por exemplo. Então, o que a gente faz com esses aceleradores? A gente pega, usando a analogia do Lego, a gente pega imagina um carrinho feito de Lego. Então, uma Ferrari do Lego. Tá? Eu só tô vendo a Ferrari, eu não tô vendo cada estrutura. Eu pego esse carrinho e acelero ele e taco na parede, por exemplo. Que ele vai desmontar em várias partes. E aí, desmontando em várias partes, eu consigo olhar essas partes e analisar e tentar descobrir o que é. Só que quanto mais força eu jogar, e por isso que eu preciso de grandes aceleradores, quanto mais força eu jogar, eu vou partir esse carrinho em mais pedaços. Sim. E vou conseguir analisar cada vez partes mais elementares, entendeu? Só que, como eu falei, às vezes as coisas não se encaixam. Né? Eu tenho lá uma quantidade, eu tenho um átomo que pesa, por exemplo, 1, e ele tem 10 partes. E quando eu somo isoladamente aquelas partes, ele pesa meio, não pesa 1. Então de onde vem a massa do resto? É o resto? Você entendeu? Então tem umas coisas muito loucas. Então a gente... isso tá meio ainda confuso na ciência. Claro, a gente avançou muito com a descoberta do bóson de Higgs, inclusive o campo e tal, mas exatamente como a massa é construída ainda é um pouco obscuro, né? Como a massa é massa mesmo, que gera peso perante um campo gravitacional. Isso ainda é meio confuso. E quando elas chocam, pode surgir o buraco negro? Então, em tese sim, porque você pode concentrar massa e aumentar a densidade. Então, em tese, o buraco negro não depende, em tese, ele não depende da massa, mas sim da densidade. Então, mesmo com pouca massa, se você jogar uma densidade muito para cima, você pode gerar um buraco negro. Tá? Só que isso, como falei, a relatividade ela prevê isso, que acontece inclusive de forma espontânea pelo universo. Tá? E não tá destruindo nada por aí. A gente nunca viu um planeta desaparecer. Nunca, né? Nesses buracos negros e tal. Que aparece. A gente já viu estrela desaparecer, por exemplo. Pra onde vai? Isso é... Ninguém sabe, né?
Não, é que às vezes uma estrela ela pode colapsar e apagar. Coisas que, por exemplo, a gente não acreditava no passado. Né? Geralmente a estrela morre numa supernova. Então ela tá queimando combustível. A estrela, ela é uma guerra entre as reações nucleares, explosões, que tá tentando despedaçar a estrela, então fazer ela explodir em 1000 pedaços, tá? As reações nucleares. Então é uma briga entre as reações nucleares, que querem expandir a estrela, e a enorme gravidade, que quer comprimir a estrela. Então as reações nucleares e a gravidade estão em equilíbrio. E a estrela tá lá, com aquele diâmetro fixo, vamos chamar assim. Então por quê? Você tá tendo um monte de explosão que estão sendo seguradas pela gravidade. Então ela tá estável. Só que uma hora o combustível acaba. Quando o combustível acaba, a gravidade vence. Então ela cai sobre ela mesma, que é o que a gente chama de colapsar. Só que é tanta massa e ela cai tão rápido que quando ela cai sobre ela mesma, ela cai e explode. Isso é uma supernova, tá? Que dá uma explosão que ela geralmente é mais brilhante do que uma galáxia inteira. Existe uma estrela razoavelmente próxima da gente, que é Betelgeuse, o nome dela. Essa estrela, ela está para explodir numa supernova. E como ela está relativamente próxima, pode ser até que ela já tenha explodido. Só que ela tá, eu não lembro exatamente, mas ela tá, vamos supor, a 30 anos-luz de distância da gente. Então, se ela explodir hoje, a gente só vai ver o brilho da explosão daqui a 30 anos. Caramba. Porque a luz vai levar 30 anos para chegar aqui. E ela tá perto, hein? E ela tá, pelas análises, ela tá próxima de explodir. Ela pode explodir a qualquer momento e talvez já tenha explodido, tá? Quando essa Betelgeuse ela explodir, a gente vai ver o brilho como uma outra lua no céu. A gente vai ver 2 luas no céu. É claro, isso vai durar uma semana. Então uma vai ser a lua e outra vai ser essa estrela que explodiu. Só que se descobriu há relativo pouco tempo que algumas estrelas, elas podem, quando elas colapsam, depende da massa, ela pode colapsar e não explodir numa supernova. Ela pode colapsar numa densidade tão alta que ela já vire direto um buraco negro. Então, o que vai acontecer se você estiver olhando para essa estrela? Essa estrela ela vai desaparecer do céu. Vai só apagar. Ela vai simplesmente apagar. Porque o buraco negro não dá pra você ver. Entendeu? Por exemplo, a nossa estrela, o Sol não tem massa pra isso. A nossa estrela vai virar ela vai virar primeiro uma gigante vermelha, depois ela vai virar uma anã branca, e depois ela vai virar uma coisa que não existe no universo. Que é uma anã negra. Eita. Que não existe no universo. Até hoje. Por quê? Porque anãs negras, elas se formam a partir de estrelas como a nossa. E a nossa estrela, ela tende a durar uns 10 bilhões de anos, a nossa estrela. Né? Uns 10 bilhões de anos. Aí ela vai virar uma gigante vermelha, aí ela vai virar uma anã branca, que vai durar outros bilhões de anos. Talvez mais 10 bilhões de anos. Então, quer dizer, no mínimo, para existir uma anã negra, no mínimo, eu preciso de 20 bilhões de anos, no mínimo. Nossa. E o universo só tem 14. Então ainda não formou no universo nenhuma anã negra. Então a nossa estrela vai virar algo que ainda não existe no universo. Então aquelas coisas de apagar o sol não é real que o pessoal fica propagando por aí, Léo? Não, como eu falei, um sol pode apagar. Se ele colapsar direto para um buraco negro, ele apaga. Ele apaga. Só que isso não vai acontecer com o nosso Sol. Nosso Sol não tem massa suficiente para isso. Nosso Sol ele vai expandir como uma gigante vermelha, vai perder muita massa nisso. Vai sobrar um núcleo basicamente de carbono e oxigênio. E o legal é que esse núcleo vai ser tão denso e quente e descobriu mecanismos que, como eu falei, ele pode durar vários bilhões de anos, porque ele não vai ter mais reações nucleares, mas ele vai estar tão quente que ele vai levar bilhões de anos para esfriar. Só que como ele é de carbono, ele vai mudar de fase, vai ficar sólido, e a mudança de fase, ela vai liberar energia. Então, nessa mudança de fase, o carbono, sob pressão, vai virar o quê? Diamante. Então, o nosso Sol, ele vai virar uma estrela de diamante um dia. Até o momento que ele vai perder toda a energia e vai parar de brilhar. E aí ela vira uma anã negra. E no buraco negro, ele simplesmente some ali da galáxia? Não, ele tá lá. Só que você não enxerga. Buraco negro não some. Buraco negro é uma... Não, ele fica lá. E, tipo, as coisas que entram nele faz o quê? Some? Não. Eles vai juntar com aquela massa. Vai virar um buraco negro, vai aumentar o tamanho do buraco negro. O buraco negro, qualquer coisa que passar
o buraco negro ele tem um horizonte de eventos que a gente chama, né? Que é horizonte. O buraco negro ele tem um tamanho, certo? Sim. O tamanho tal lá X. Só que ele tem um diâmetro maior, que é o que a gente chama de horizonte de eventos. Que é o que fica puxando as coisas. Que é onde a gravidade é tão forte que nem sequer a luz pode escapar. Caraca. Então, dentro do horizonte de eventos, você não consegue ver nada. Entendeu? Então, qualquer coisa que chegar ali no horizonte de eventos é consumido, aumenta a massa do buraco negro. Que louco, né? Hã? É muito difícil entender, Léo. Nós que somos afegões médios, eu fico vendo lá horas os vídeos lá. Essa é a parte fácil. E eu não entendo nada. Não, mas tudo isso que eu tô contando é a parte fácil. A parte fácil de entender. Eu fico olhando, eles colocam um monte de doidinho lá falando, né? Não, mas quando acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Mostra lá o buraco todo a milhão, assim, 1000 km por hora puxando outros planetas. As partes difíceis são coisas assim, deformação do espaço, espaço deformar, a energia virando matéria. Essas partes são mais difíceis. Isso daí é design. É design inteligente, né? É de Deus. Eu não acredito no design inteligente, que é totalmente diferente de não acreditar em Deus. Sim, eu acho que Deus ele fez as condições de contorno. Sim. Né? Ele criou as regras e deixou o universo rolar. Ele jogou os dados. Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo